O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus anda com todos, acolhe a todos, não faz distinção de pessoas, mas para a sua intimidade, para o monte da transfiguração, ele só leva aqueles que o conhecem, aqueles que ele tem intimidade. Se você for fazer uma breve análise aqui dos evangelhos sinóticos, você vai perceber que esse evento da confissão de Pedro acontece antes da subida do Monte Tabor. Todos nós peregrinos neste mundo estamos nessa peregrinação para o Monte da Transfiguração. E espiritualmente, todas as santas missas, nós somos levados para o Monte da Transfiguração. E se cada um de vocês chegou até aqui, foi trazido pelo Cristo até aqui, para o Monte da Transfiguração, onde ele se transfigura no pão e no vinho, é porque em algum momento você, assim como Pedro, o reconheceu. Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só é levado para o seio, para a intimidade, aquele que reconhece. Por isso, o Papa Bento XVI, quando foi receber o anel do pescador, assim que ele foi eleito Papa, tem a cerimônia que ele recebe o anel do pescador. No seu discurso, ele diz que só quando encontramos em Cristo, o Deus, conhecemos o que é a vida. Só conhecemos o que é a vida no momento que temos a coragem e a força de declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí esse encontro dos corações nosso com Deus faz eclodir uma semente de vida, uma fagulha de vida dentro de nós. Quando eu fui pregar na Metanoia lá na semana passada, retrasada, eu levei para eles um dado sobre os países com maior grau de religiosidade e menor grau de religiosidade. Nas Filipinas, onde o cristianismo é majoritário, a religiosidade é altíssima, para cada 100 mil habitantes, o índice de suicídio é de 2,2%. Mas para os países ateus, como Japão, Coreia do Sul, o índice de suicídio está acima de 20%. Porque nesses lugares onde não se teve esse reconhecimento, não se teve esse encontro,
Nós somos um mero produto sem sentido da evolução. E aí o Papa Bento XVI vai dizer que cada um de nós é fruto do pensamento de Deus. Olha que lindo! Cada um de nós é fruto do pensamento de Deus. Aí, como vocês sabem que eu sou muito musical, tudo eu penso em música, eu lembrei daquela música: quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Claro, né, que nós não somos analfabetas funcionais e vamos interpretar a letra e não levar, né, ao pé da letra, mas ele está dizendo que quando Deus fez você, Ele estava com um sentimento bom, Ele estava amando. Cada um de nós é fruto do pensamento de Deus, e Ele quer ser reconhecido por nós, mas ao mesmo tempo que nós dizemos: Tu és o Cristo, Ele também diz: Tu és Pedro, eu te conheço. Tu és Cléria, tu és Rosana, tu és Wilson, eu te conheço. E no momento que há esse reconhecimento: Tu és Pedro, Tu és Cristo, Tu és Pedro, Pedro recebe uma missão, a missão de ser o chefe da igreja. De mero pescador a chefe da igreja de Cristo. E quando Jesus diz: Tu és Pedro, Tu és pedra, sobre esta pedra construo a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão, parece um grande elogio, mas Jesus está dizendo: eu conheço que você também é fraco, que você tem crise de fé, que você às vezes não tem confiança. Hoje na liturgia nós vemos dois grandes líderes do povo de Deus: Moisés, que desconfia do poder de Deus e por isso não entra na terra prometida, e Pedro, que depois de receber essa grande missão, Jesus diz: sai para lá, Satanás, o que você diz não vem de... Primeiro, olha que paradoxo. Primeiro Jesus diz assim: olha, você só pode dizer isso porque o Pai do céu te revelou. Aí no fim Jesus diz: mas agora você só fala as coisas dos homens, não as coisas do céu. Nós vivemos nessa crise, é ou não é? Que no nosso chamado, na nossa missão, na nossa vocação, nós sempre estamos nessa crise, mas apesar das nossas crises, repita comigo: as forças do inferno não prevalecerão. Porque apesar da falta de confiança de Moisés, a água não deixou de jorrar. Apesar da falta de confiança de Pedro, que negou Jesus, a igreja não deixou de ser fundada. Apesar talvez do pecado de muitos papas que passaram ao longo da história, as forças do inferno não prevaleceram sobre ela. E Jesus cumpre a sua promessa, porque nós somos sustentados por Ele. E aí o Papa Bento XVI, nesse discurso onde ele recebe o anel do pescador, ele diz ainda algo bonito: cada um de nós é querido, cada um de nós é amado, cada um de nós é necessário. Você foi querido, foi pensado por Deus. E não é conversa de coach não, tá, gente? Nada contra os coaches, talvez vocês devem achar que eu tenho alguma coisa contra coach. Eu acho que o coach é muito necessário das empresas, na igreja não. Aqui é Pedro, o Papa, dizendo para nós. Pedro, na pessoa do Papa Bento XVI, diz para nós: cada um de nós foi querido, sonhado, pensado, amado por Deus, e você é necessário na sua missão, na missão que Ele te deu. Mas fica tranquilo, Ele vai te sustentar. A cada dia, lembre-se de quem Ele é. Reconheça Deus na sua vida, reconheça o Cristo na sua vida, e junto com Ele nós vamos caminhando para o monte da transfiguração. Nessa vida, o nosso monte da transfiguração é a Santa Missa.
Mas, em algum momento, nós estaremos plenamente unidos com Ele no monte da transfiguração do céu. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.